Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo e estamos em outubro, o mês dos aficionados pelos filmes de terror fazerem a festa. Eu que amo o gênero, amo suspense e terror, foi meu gênero de entrada para a cinefilia. Adoro uma desculpa para revisitar grandes filmes do gênero e não tão grandes assim, porque essa é a graça do terror, é democrático. São filmes geralmente baratos, que rendem dinheiro e que fazem muito sucesso. São filmes muito populares, geralmente. E a gente vai falar aqui de um diretor que é extremamente popular, é o grande nome do gênero na Itália, o Dario Argento. E é um diretor que tem uma história riquíssima, principalmente nas músicas. Mas como aqui no Papo de Trilha nós somos completistas e metódicos, a gente quer começar com o Dario Argento do começo. Então o grande parceiro musical do começo da carreira dele foi o Ennio Morricone, o maestro famosíssimo, maior, um dos grandes compositores da história do cinema, para muitos o maior. Foi o primeiro colaborador do Argento, antes do Goblin, que produziu algumas das trilhas mais lembradas. A gente vai ver que muitas dessas sementes foram plantadas pelo Morricone na trilogia dos animais, os 3 primeiros filmes que o D'Argento pariu num intervalo de tempo muito curto. E como eu falei em giallo, acho que vale a pena a definição do que seria um giallo. O giallo em italiano significa amarelo. E tinha uma editora que chamava Mandadori, que publicava histórias de quem matou com serial killers, que geralmente matavam mulheres, histórias com muitos plot twists, e com inclusive mulheres assassinas, e uma coisa muito parecida com os noir, só que com o tempero italiano. E esses livros dos anos 30, 40, acabaram, por conta das capas amarelas, né? Acabaram virando sinônimo do gênero na Itália, de suspense. Então é quase uma resposta italiana ao noir, que é preto em francês, que eram os filmes escuros. Aqui os italianos são os amarelos. E o giallo, acaba virando um subgênero na Itália por conta de um cineasta que é fundamental, que é o Mario Bava. Ele fez alguns filmes dos anos 60, como por exemplo um episódio do Black Sabbath, ou As Três Máscaras, As Três Voltas da Morte, que é o episódio O Telefone, que já tem uma mulher sendo perseguida por um misterioso assassino com luvas pretas que nós não vemos. Nós temos no mesmo ano o Mario Bava fazendo um filme que chama 6 Mulheres para um Assassino, que é um filme, um super kitsch maravilhoso, com cores vibrantes e uma preocupação muito grande com as cenas da morte, muito mais preocupado com as cenas da morte e com o assassino do que com a trama em si. São mortes que acontecem no boutique de moda, então é um filme que foi meio fundamental, e esse filme em particular ele seria referenciado muito pelo Argento, até pelo próprio Pedro Almodóvar, né? Tem uma cena no Matador que é tirada diretamente desse filme. Mas ele não é um slasher, é bem diferente. O giallo tem essa diferença grande do slasher. Ele pode ser considerado até o pai do slasher, né? O Mario Bava, ele fez um filme em 1970 que é o Baía de Sangue, que tá mais para slasher, né? Que mostra um assassino geralmente que vai matando serialmente. É diferente. É difícil explicar, mas é diferente. Então, nesse período, entre 63 e 70, muitos giallos, ou gialli, né, que é o plural de giallo em italiano, gialli, foram feitos, né? Mas nenhum desses gialli tiveram o sucesso internacional que o Dario Argento teve. O sucesso dele
ultrapassou a Itália. O Dario Argento, então, ele era um filho de um rico produtor, que é o Salvatore Argento, então é um nepo baby, e uma fotógrafa brasileira, brasileiríssima, nascida em Sorocaba, a Elda Luchardo. Tanto que eles têm parentes na Bahia até hoje. O Argento já foi muitas vezes para a Bahia, já falou que ficou impressionadíssimo com a Umbanda, é algo que mexeu com ele, até tentou colocar em filmes já. E o jovem Argento, que nasceu em 1940, ele começou como crítico de cinema. E começou a se aventurar como roteirista. Ele escreveu muitas comédias, faroestes e às vezes alguns suspenses também. Até que ele cansou de ver roteiros dele que ele julgava serem bons, resultarem em filmes que ele pensava, poxa, eles são mal dirigidos, eu acho que eu faria melhor. Então ele se aventurou em tentar estrear na direção com um roteiro original dele, que foi levemente baseado num livro policial do Frederick Brown. Esse filme é O Pássaro das Plumas de Cristal, de 1970. Mas antes de falar da trilha do Pássaro das Plumas de Cristal, vamos falar da outra ponta dessa parceria. Nós já falamos tanto do Ennio Morricone e nunca é demais. Ele tem uma carreira tão multifacetada. Então ele tem uma passagem marcantíssima com o Sergio Leone. Nós fizemos já 2 episódios a respeito dessa parceria. E agora vamos falar dessa parceria dele com o Argento e aproveitar para falar um pouco do trabalho dele nos giallos. Então, ele foi convidado pelo Argento e ele já tinha feito uma trilha para um giallo de 1968, que é Um Lugar Tranquilo no Campo, do diretor Elio Petri, que dirigiu alguns filmes que renderam trilhas incríveis do mestre Morricone, né? A mais célebre é a investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, mas também A Classe Operária Vai ao Paraíso, e sempre com trilhas muito criativas. Aqui não é diferente, como o ouvinte já percebeu. Esse filme, né, que é com o Franco Nero e com a Vanessa Redgrave, ele teve uma trilha que foi muito marcante na carreira do Morricone, porque pela primeira vez ele usou aqui o grupo de improvisação Nova Constanza numa trilha. Ele trabalhava com eles, mas dessa vez os levou para a gravação mesmo. E o resultado é absolutamente criativo, como a gente está ouvindo aqui. É quase uma música dissonante para um desenho animado. Que isso abriria muito as portas para a paleta musical do Morricone. A partir dessa trilha, tudo podia ser possível mesmo. Isso, né, o Morricone chegou no Pássaro das Plumas de Cristal e aqui ele fez uma mistura. A primeira coisa que a gente ouve, né, antes de falar da mistura, é essa voz feminina que é da Eda Del Orso, que é a grande vocalista feminina da filmografia do Morricone. Vamos ouvir um pouquinho.
nós estamos ouvindo essa espécie de canção de ninar, meio doente, hesitante, de uma pessoa quase doida mesmo cantando. Essa coisa de usar uma canção de ninar é uma coisa que é recorrente, vai ser recorrente na filmografia do Argento, como os fãs de Suspiria bem sabem, mas de Profundo Rosso também, de Não Tenho Sono, filme mais recente, algo que vai ter bastante. E quando nós escutamos essa música, nós estamos vendo uma jovem de 18 anos que, através de câmera subjetiva, que é algo também muito comum no giallo, nós não costumamos ver o assassino, a gente só vê ele através do que ele vê. Esse assassino não identificado, essa figura, na verdade, não identificada, vai tirando fotos dessa menina de 18 anos que anda pelas ruas de Roma, sem ter ideia de que está sendo vigiada e do perigo que ela corre. Essa música foi utilizada pelo Tarantino no filmaço dele, A Prova de Morte, numa cena idêntica, que o Stuntman Mike, né, vivido pelo Kurt Russell, faz a mesma coisa com as meninas que vão acabar o matando. Mas para isso depois. A gente aproveita e fala um pouco do que seria uma música típica de giallo, né? Então, o Morricone com esse filme, ele plantou muito isso, né? O que vai acabar virando, assim como ele plantou nos westerns, né? Um estilo único, aqui também. Então nós temos uma mistura de sons de jazz, essa coisa meio lounge, até meio chique, assim, que era meio comum na época, com experimentos dissonantes, criativos, muitas vozes, né? Aqui no caso vozes femininas, e algumas vezes algumas melodias mais líricas, mas meio eróticas, meio relaxadas, assim. É uma coisa que sempre com muita criatividade, mas acho que a gente poderia definir mais ou menos assim a música do giallo. É bem diferente da música do noir americano, que nos anos 70, com o neo-noir, virou associada a saxofone. Nos anos 40 era uma música mais pesada, estilo Miklos Rozsa. Então o giallo tem esse som mais experimental, grande parte disso graças ao Ennio Morricone. Segue, né, com o Morricone usando repetições eletrônicas desse lá feminino da Eda Delorso, nessas cenas de câmera subjetiva. E outra diferença, né, do slasher pro giallo. No giallo, geralmente, a gente vê muito câmera subjetiva, como eu já falei. No slasher, o assassino
costuma ter uma máscara, alguma coisa que fique super marcante, né? Tipo a máscara do Jason, ou às vezes até o rosto dele, a gente já vê, né? O Michael Myers tem a máscara clássica dele, é algo comum do gênero, né? Aqui não, a gente não tem ideia de quem seja. Muitas vezes nós só vemos detalhes, como as luvas negras que ele usa. Aqui no Pássaro das Plumas de Cristal, o Morricone, né, ele, com essas repetições eletrônicas do lá lá lá, ele acaba às vezes até dando uma entregada na identidade do assassino. Quem será, né? Uma voz feminina, tal? Será que ele é homem ou mulher? Vamos ver, né? O Argento, né, falando um pouco do filme, ele faz uma estreia na direção muito inspirada, com uma fotografia muito boa do Vittorio Storaro, ninguém menos, né, diretor de fotografia que viria a trabalhar muito com o Bertolucci, com o Coppola, ganharia 3 Oscars nessas próximas décadas, né? No final dos anos 70, começo dos anos 80, acabou virando um dos grandes diretores de fotografia da história do cinema. E aqui ele já mostra que veio, logo na primeira cena do filme, que é clássica, em que o personagem principal, que é um escritor norte-americano que está vivendo um bloqueio criativo na Itália e não consegue escrever, escreve para guias de zoológico, coisas assim. Ele acaba ficando testemunhando um ataque, uma mulher e um homem brigando numa galeria de arte. Ele acaba ficando preso entre 2 portas de vidro. Pro Argento, ele falou depois que seria uma representação da psique, o cara preso, né? Como se fosse uma representação psicanalítica do que está represado na nossa mente. E ele imagina que ele viu uma coisa, só que ele não lembra direito do que ele viu. Ele ficou tão chocado que alguma coisa não faz sentido, que é outra coisa recorrente na filmografia do Argento. Ele às vezes vai repetir uma cena que aparece no começo do filme e que o protagonista só vai entender o sentido dela ou entender direito o que aconteceu no final. Como eu falei, né, o Morricone, ele usa aqui um estilo que ele definiu como um estilo dodecafônico, ou seja, os instrumentos nos timbres. Eu não sou compositor, nem vou pretender dizer que eu entendo bem disso, mas o que eu entendo é que eles estão em vários tons ao mesmo tempo. Então não é uma coisa melódica, lírica, é uma coisa que vai mais para cacofonia musical, que é uma técnica do Schoenberg, que o Morricone mistura aí com muita bateria, guitarra, instrumentos de sopro jazzísticos. É uma composição muito moderna, avant-garde mesmo. E com os gemidos femininos no meio, acaba virando um bebop sinistro. O tema principal que a gente ouviu, né, o Morricone falou que ele gostava muito de improvisar nesses filmes do Argento, e ele só dava para os filmes um tema principal, né, que seria associado mais ao filme, a algum personagem, e nesse tema ele elaborava mais, era algo escrito, o resto era mais improvisado. Então esse tema que a gente já ouviu no começo, né, que é o tema mais famoso do filme,
ele ganha depois, durante o filme ele é expandido, no final do filme ele é expandido também, daí ele ganha vozes masculinas. E quando ele ganha esses adendos, essa canção de Ninar ela ganha um tom quase pastoral, é um tom sempre positivo, de prazer, né? Afinal a assassina, opa, entreguei. Aliás, aqui a gente sabe que tem bastante spoiler, mas a assassina adora matar, então isso na música fica muito claro. Em alguns momentos a gente ouve que essa canção de Ninar, meio sussurrada, meio sinistra, é um verdadeiro precursor do futuro tema de Suspiria, que é talvez a mais famosa música de um filme do Dario Argento, que foi feito pelo Goblin. Acho que eu vou fazer mais pra frente, futuramente, um Dario Argento e Goblin, né, que é uma continuação natural desse episódio, mas a semente já tá aqui. Sobre esse filme, né, o que eu tenho a dizer mais é que eu acho que o som do Morricone é genial. É uma verdadeira... Ouvir essa música isoladamente é uma verdadeira viagem de volta para esse filme que explora esses cantos escuros da Roma dos anos 70, da visão do Argento. É um filme delicioso para assistir. Para quem quer começar a filmografia do Argento, eu acho que é um começo natural e que realmente vale a pena, né? Tá tudo lá já. É um filme delicioso. Ele começou não fazendo muito sucesso, inclusive o produtor do filme, o dono da distribuidora, da Titanos Filmes, ele não gostava do copião do filme. O Argento, ele colocava os flashbacks sem indicar que eram flashbacks, uma coisa muito novela vague, né? Ele seguia muito essa cartilha de cinema moderno mesmo, e os produtores mais acostumados a flashbacks que tinham aquele som de ar para a imagem ficar meio como se fosse na água, aquela coisa meio dissolvendo, não gostavam, achavam que não dava para entender. Só que o pai do Argento, Salvatore, bancou o filme ser lançado assim. Ele inicialmente fracassou em Roma, mas quando ele foi para cidades menores, ele começou a fazer muito sucesso no boca a boca. E acabou virando um sucesso não só na Itália, como internacional também. Ele foi vendido para o mundo inteiro, fez sucesso nos cinemas, mais ou menos como foram os filmes do Leone, né, que acabaram cruzando o Atlântico, e acabou deixando o Argento numa posição muito segura, né, como um diretor de um sucesso. E para o Ennio Morricone foi um disparador. Ele acabou fazendo uma série de 14 trilhas para Gialli, nesse ciclo aí dos anos 70, do começo, né? 7 dessas trilhas só num único ano, em 72. Mas com o Argento,
o Morricone já voltaria a trabalhar logo na sequência. O Argento, como eu falei, num intervalo de tempo muito curto, ele pariu esses 3 filmes. Então, muito pouco tempo depois, ele lança um outro giallo, que é O Gato de 9 Caudas, de 1971. Nós estamos ouvindo aqui o tema principal do filme, que é talvez o tema mais bonito que o Morricone fez para um filme do Dario Argento. É o tema que representa o protagonista cego, que é vivido pelo Karl Malden. Ele faz um jornalista cego aposentado, que é especialista em quebra-cabeças e enigmas. Ele é vizinho de um instituto enorme que faz pesquisas secretas genéticas. E ele tem uma sobrinha pequena, bem pequena mesmo, uma menina, que é uma fofa, quietinha lá, que acaba sendo o intérprete dele do que ele não consegue ver, lógico, né? Daí uma noite andando com ela, ele escuta uma conversa que acaba levando a um assassinato e acaba se interessando em investigar. E esse assassinato acaba levando a outros assassinatos, no melhor estilo giallo mesmo. Nós ouvimos mais um pouquinho aqui, né? Essa faixa que é o único tema escrito mesmo que o Morricone chegou e escreveu para o filme. Porque, fora isso, o Morricone ele usou uma técnica de improvisar. Então, com o Bruno Nicolai, que é o parceiro dele, que ficava responsável pela regência, o Morricone improvisava muito com o grupo dele, né, de improvisação. Então, eles assistindo o filme, eles iam fazendo a música mais ou menos na hora, na frente. E acaba funcionando muito bem, né? Essa técnica sempre muito dissonante mesmo, com uma confusão musical. É um pouco menos intenso do que no Pássaro das Plumas de Cristal, porque o ritmo desse filme é um pouco mais lento mesmo. Mas a gente tem, novamente, vozes, muita percussão, essa técnica de dodecafonia, né, que funciona muito bem.
tem esse título, aliás, os títulos, os Jali, né, são impecáveis e muito loucos, né? O Pássaro das Plumas de Cristal acabou disparando uma série de títulos muito loucos com o nome de animais. O significado do título, Pássaro das Plumas de Cristal, tem no filme. É um detalhe pequeno, mas extremamente charmoso, que tem um pássaro da Sibéria que ajuda a presença do canto desse pássaro, ajuda a desvendar a trama, né? E aqui no Gato de Nove Caudas não tem um gato. O Gato de Nove Caudas é uma metáfora que o jornalista, né, do Karl Malden, usa para falar com o jornalista que está ajudando ele a investigar os crimes, que eles têm 9 pistas, né? 9 pistas para seguir investigando. Então é como se fosse um gato de 9 caudas. Você achar uma cauda, você acha todas. É por isso que tem esse nome, que eu acho um nome ótimo. E é outra característica do Giallo. A gente tem outros filmes de outros diretores com nomes assim. Tem uma lagartixa no corpo de mulher, a tarântula do ventre negro e dentre outros animais que apareceram aí. Cauda de escorpião tem também. Tem vários bichos. E, bom, como eu estava falando, né, as faixas de suspense desse filme, como é um filme um pouco mais contido do que o Pássaro das Plumas de Cristal, elas têm mais estilo paranoia. Lembra muito a trilha que o compositor Michael Small fez para o filme do Alan de Pakula, Klutz, de 1970, que é um filme americano que tem muito de giallo. Então, lembra bastante aquela trilha. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do Morricone. É uma música elegante que está muito em sintonia com o filme e com a época mesmo, né? Ao final a gente tem uma cena de morte do assassino que é revelado. É uma cena que ele cai no fosso do elevador e a mão dele fica toda em carne viva. Daí a música fica muito mais intensa, com ruídos e riscos, mas é uma trilha um pouco mais contida mesmo. Fica muito desse filme é esse tema principal, que foi o que a gente ouviu primeiro, né? Que o Morricone chama Nana Nina in Blue, que é Nana Nenê in Blue, ou uma canção de ninar triste, que aparece em algumas versões diferentes no filme, né? E é um tema, como eu falei, é super bonito, super lírico e é memorável, né? É um tema típico morriconiano.
coisa que é curiosa é que o próprio Dario Argento, ele não gostava muito desse filme, ele não gosta desse filme, aliás. É um dos é o menos favorito dos filmes dele. E é o único filme dele que não teve problema com censura. Ele não é um filme que não tem violência, ele tem, mas é muito mais contido mesmo. O curioso é que ele é um diálogo dos bons, viu? Mas ele é redondo, né? Ele não tem nada muito fora da caixa. A explicação do assassino, o mote dele é um mote que não é psicanalítico, como o Dario Argento gosta, é uma explicação genética, né? Tem a ver com o cara ter um cromossomo Y duplo, que daí é a explicação do filme, né? Mas o filme, assim, tem algumas coisas diferentes, tem muitos olhos, a gente vê muito olho do assassino sempre, que é algo que é uma obsessão do Argento e comum também em diálogo, a gente vê partes do assassino, mas não vê muito, e tramas rocambolescas, né? Tramas que não fazem o menor sentido, que vão pessoas morrendo, e mortes que geram mortes, e o grande chance, né, do diálogo é a gente acompanhar as mortes mesmo, de maneiras criativas, e o final do filme costuma ter uma solução completamente maluca, né? O filme, olha, ele foi bem na Itália, mas no resto do mundo ele apenas se pagou. Ele foi recebido meio friamente. Mas ele posteriormente foi reavaliado com justiça, na minha opinião, como um bom sucessor do Pássaro das Plumas de Cristal. A questão é que o Argento, daí, ele estava querendo ir para outros gêneros. Ele estava querendo seguir outros caminhos. Ele, quando era roteirista, ele escrevia outras coisas também. E um dos roteiros dele foi o argumento do Era Uma Vez no Oeste, né, do Sérgio Leone. Acho que é o mais famoso dos roteiros que ele fez, mas ele queria outras coisas. Porém, ele com o pai dele, né, com o Salvatore Argento, estavam nessa fase. Então, no mesmo ano do Gato de Nove Caudas, ele lançou outro filme com um título enigmático: Quatro Moscas num Veludo Cinza. De 71, né, ele é produzido nessa época que o Giallo estava bombando, né? O próprio Argento era o diretor mais bem sucedido financeiramente do gênero, né? Então ele não queria perder essa boiada que ele tava lá. Mas ele queria já fazer um filme bem diferente dos gialli da época. Ele não queria fazer algo tão seguro quanto o Gato de Nove Caudas, que é um giallo muito comportado, como eu já falei. E já na cena de abertura, a gente vê que ele coloca isso em prática. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, né? O protagonista do filme é praticamente um sósia do diretor, vivido pelo ator Michael Brandon, que é um baterista norte-americano que tem uma banda, né? Ele tem uma banda em Roma. Novamente é um estrangeiro
E isso é uma coisa muito comum na obra do Argento, né? Uma pessoa meio peixe fora d'água. Isso vai ter também no Prelúdio para Matar, vai ter no Suspiria, que é uma bailarina que vai parar na Alemanha, no Fenômena, no Tenebre. É algo comum mesmo, é algo autoral dele. E, bom, na abertura do filme a gente vê a banda desse baterista, o Roberto Tobias, treinando, né? Treinando não, gravando. E a música é feita pelo próprio Morricone, com a bateria em destaque. E enquanto a gente vê essa banda gravando no dia a dia dela, o protagonista cabeludo vive seu dia a dia, né? É uma montagem muito boa da grande Françoise Bonneau, que é dos filmes de Costa Gavras. Então já tem uma montagem diferente esse filme. E sem diálogos, a gente já vê que ele está sendo vigiado. Então, enquanto eles estão tocando, tem cortes para imagens dele do dia a dia, sempre sendo vigiado por uma figura estranha que está lá. E tudo, como eu falei, sem diálogos. E ainda por cima, entrecortada com imagens de um coração estilizado, estranhíssimo, batendo. É um começo dos mais brilhantes aí da carreira do Argento, na minha opinião. Essa sequência de abertura do Quatro Moscas no Veludo Cinza. E já tem uma diferença, né? Aqui a gente vê que a música é muito sofisticada, porque ela é diegética. Então é a música da banda, mas ela também comenta a ação. Em alguns momentos de suspense, quando o protagonista está sendo vigiado, né? É uma trilha diferente do Pássaro das Plumas de Cristal e diferente também do Gato de Nove Caudas. Toda a música que nós escutamos no filme foi feita pelo Morricone. Então todas as músicas todas as faixas da banda foram feitas por ele mesmo. A questão é que o Argento, ele já queria para essa trilha outro tipo de som. Ele estava querendo o Pink Floyd, que tinha feito a trilha do Zabriskie Point, né, do Antonioni, há muito pouco tempo. Eles não podiam. Depois ele pediu de Purple, também não podiam, eles estavam sem agenda. Ou seja, já mostra que ele queria um som diferente, né? Mas eu acho que o Morricone entrega muito aqui. Ele segue as técnicas anteriores, né, com aquele caos musical, mas dessa vez, por razões óbvias, ele tem muito mais ênfase na bateria. A segunda música que nós escutamos no filme, né, fora depois da abertura, é uma melodia delicada que chama Como um Madrigal. Que madrigal é um tipo de música italiana antiga que tem esse som muito delicado. E a gente vê aqui, é uma melodia delicada que não avança muito, é hesitante, que tem esses violinos muito cortantes ao fundo. Tem esses sons de celestes também ao fundo que
ajudam muito a criar o clima, e é quando nós já vemos o protagonista em casa com a esposa dele, que também vai ter um papel muito importante no filme. Então, assim como no filme anterior, né, o Morricone improvisou muito, mas essa música ele escreveu mesmo, é uma música que foi daí feita porque era uma âncora musical para a trilha dele, né? Ele quis fazer um tema porque realmente cabia. E o filme tem, assim, cenas muito, muito interessantes. A minha preferida é uma cena no parque, que no melhor estilo giallo, né, a gente tem câmera subjetiva, então a gente tem uma funcionária desse cara, do Roberto, que ela acaba descobrindo quem é o assassino e começa a chantagear o assassino e combina de encontrá-lo num parque, à luz do dia, né, na segurança da luz do dia, cheio de crianças. Só que a montagem da Françoise Bonneau, né, e a música do Morricone, que de repente surpreendem o público, né? A distraída personagem, ela acabou ficando... O tempo passou, então a gente, junto com ela, nós somos surpreendidos em ver o parque de repente vazio e todo mundo foi embora. Ela tá sozinha e indefesa nesse parque deserto e que o assassino tá lá com ela em algum lugar. Então tem esse spotting muito bom, né? O silêncio também. Mas o grande destaque é essa melodia que chama Come un Madrigale, e ela foi assim, o grande momento para ela brilhar é no final do filme, quando nós temos a assassina, né? Aqui é uma assassina de novo, né? Que é algo muito comum também no giallo, a gente só descobrir muito no final quem é o assassino. É muito comum ser uma assassina, né? É uma coisa recorrente no gênero. Ela tá fugindo e ela, durante a fuga dela, bate o carro num caminhão. Então o Argento, ele rodou essa cena numa câmera de altíssima velocidade, que ela não filmava 24 frames por segundo, mas inacreditáveis 1000 frames por segundo. Então é uma cena em câmera lentíssima em que a gente vai vendo a assassina sendo prestes a ser decapitada nesse acidente de carro. Musical mais marcante do filme, e essa música por uma cena de morte lembra um pouco novamente o Tarantino, a cena do Bastardos Inglórios, em que a Shoshana e o personagem do Daniel Bru se baleiam, se atiram mutuamente na sala de projeção do cinema em câmera lenta, e o Tarantino escolhe uma música do Ennio Morricone para também reforçar o momento. Então, assim, é um filme que tem, na minha opinião, é um dos filmes mais interessantes aí do diretor. Tem, lógico, como os filmes dele todos, algumas coisas que não funcionam bem, né? O Argento, o humor dele eu não acho que
que é legal, quando ele tenta fazer comédia. Então tem muitos personagens secundários que são muito caricatos, como tinha nos anteriores também. Então aqui a gente tem até o Bud Spencer, da dupla do Terence Hill, fazendo um personagem meio chave, aí, um dos coadjuvantes cômicos do filme, entre aspas, que estão ali, mas eu acho que não funciona tão bem. Mas o que é forte aqui mesmo são algumas sementes que estão plantadas aqui e que iriam florescer visceralmente 2 anos depois no filme Prelúdio para Matar, o Profundo Rosso. A gente vê que só tem Profundo Rosso porque tem esse filme, né? O D'Argento estava crescendo e Giallo era a cara dele. É realmente muito bom. Mas assim, o Argento daí, ele teve um problema com o Morricone. Na verdade, o pai dele, o Salvatore Argento. Ele virou pro Morricone e falou: olha, você tá fazendo essa música aí improvisada e a gente tá te pagando e eu acho que tá tudo muito parecido, eu não consigo ver diferença da música dos 3 filmes. O que, na minha opinião, é completamente injusto. A gente viu que cada filme, né, o Pássaro dos Pontos de Cristal tinha aquela canção de ninar diferente, o Gato de 9 Caudas tem aquele tema lindo pro jornalista cego e para a sobrinha dele. Aqui a gente tem o Come um Madrigale, e mesmo a música improvisada, ela é muito mais maníaca no Pássaros dos Pontos de Cristal, ela é mais contínua do Gato de 9 Caudas e é muito mais pro rock, pra bateria no 4 Moscas no Veludo Cinza. E eu acho completamente injusto, achei obtuso da parte do pai do Argento, daí acabou desfazendo a parceria. O Morricone não gostou, porque o Morricone também tinha gênio forte, brigou com o pai do Argento e adeus. Inclusive em entrevistas no final da carreira, no final da vida, o Morricone sempre citava esse episódio como algo que o deixou muito magoado. O Argento, porém, ele estava aí nessa fase, não queria mais fazer diálogo, queria fazer outras coisas, mas logo na sequência, ele recebeu um convite da RAI, a emissora de TV italiana, que mudaria a vida dele e como ele ficaria conhecido na Itália. A gente não conhece bem, né, porque não chegou a ser lançado aqui, mas ele fez uma série de TV com 4 médias-metragens, a convite da RAI. Ele aceitou esse convite com a promessa de que ele teria controle total. E a série chamava Uma Porta para o Escuro, um porte per buio. E o Argento, assim, não teve controle total, né? Teve alguns cortes que a RAI fez, mas ele dirigiu 2 episódios e deu para parceiros, né? O Luigi Cosi dirigiu outro e outro colaborador fazer outro, e ele apresentava os episódios. Então, assim como o Hitchcock na série dele, Alfred Hitchcock Presents, o Argento aparecia de terno perto das câmeras, se apresentando, e depois tinha um episódio. E ele acabou ficando uma figura e um nome muito conhecido no país, porque só tinham 2 emissoras de TV na época no país, né, no começo dos anos 70 na Itália, numa era pré-VHS, então a televisão era tudo. Então o nome dele acabou ficando sinônimo de giallo na Itália. O rosto dele era um rosto estranho também, é um personagem, né, uma figura muito interessante, o Argento. Então ele ficou muito mais conhecido que os colegas dele, né, como que o Sergio Martino, o Lucio Fulci, outros grandes diretores que não tiveram essa exposição. Porém, ele acabou assumindo a direção de um projeto que ele iria só escrever e dirigir. Ele ia fazer um filme cômico passado em Milão, em 1800, um filme de época, que era Os 5 Dias de Milão. Só que acabou não dando muito certo esse filme. Ele acabou assumindo a direção porque o cara que ia dirigir não estava legal, ele acabou assumindo, mas já não tinha a trilha do Morricone. O compositor que ele escolheu aí foi o Giorgio Gaslini, que também fez a trilha dessa série de TV dele. E daí o Argento, não vou falar dessas trilhas porque acho que é tema de outro episódio, mas o Argento seguiu a vida dele e com essa exposição absurda que ele teve na TV italiana, com a Itália inteira conhecendo a cara dele, ele lança em 75 o
o Profundo Rosso, que na época era um filme extremamente superior a tudo que ele tinha feito, faz um sucesso absurdo na Itália e chega também no resto do mundo, e 2 anos depois ele se supera com Suspiria. Então o Argento decolou muito, muito, muito nessa fase. O Morricone também seguiu uma carreira brilhante, também uma carreira que acabou ficando internacional, foi para Hollywood. O Argento também foi para Hollywood, acabou no final dos anos 90 se desencantando com Hollywood depois do filme Trauma, em que ele fez e não gostou da experiência. E o Morricone também, no começo dos anos 90, estava muito desencantado com Hollywood. Já estava tendo problema com o produtor, estava meio de saco cheio. Então, o Argento, em 96, ele decidiu voltar para Itália e fazer um filme que ele iria fazer com a Bridget Fonda, que iria ser rodado no Arizona. Ele voltou para ser rodado em Florença, na Itália mesmo, que é a Síndrome de Stendhal, de 1996. A gente está ouvindo aqui o comecinho da trilha que foi feita novamente pelo Ennio Morricone. Sim, o Argento ligou para o Morricone, que também estava querendo trabalhar mais na Itália, e eles se acertaram. A briga nunca foi com o Argento, foi com o pai do Argento. O Argento era um nome muito respeitado na Itália, muito respeitado mesmo. O Morricone queria voltar a trabalhar com ele e topou. Esse filme de 96 é muito... Eu vou dizer que é um filme super subestimado do Dario Argento, que eu gosto bastante. Revendo agora, eu gostei mais ainda. Para explicar um pouco o título, essa síndrome de Stendhal é algo que realmente existe. O Stendhal é o pseudônimo de um escritor francês do século XIX, né, o Marie-Henri Bayle, que escreveu livros famosos como O Vermelho e o Negro, e ele descreveu sinais e sintomas físicos que ele sentia, como taquicardia, sudorese, desorientação no tempo e no espaço, alucinações, quando ele se expôs a obras de arte em Florença, na Itália. Ele morou muitos anos lá como diplomata. E uma psiquiatra italiana, ela descreveu muitos casos semelhantes, juntou 100 casos que tinham ocorrido de pessoas que realmente passam mal, literalmente tem aqueles arrepios artísticos, né, que a gente tem. Isso é levado às últimas consequências, né, a pessoa pode até desmaiar. E principalmente nesse museu em Florença, que é a Galeria degli Uffizi, que é um dos museus mais famosos do mundo. Acaba gerando assim, né, um pouco de marketing. Então é um pouco de marketing. Em todo museu as pessoas passam mal por calor excessivo, por excesso de pessoas, mas tem gente mesmo que tem uma sensibilidade mais aflorada. E essa síndrome está descrita, mas não é reconhecida como uma síndrome por nenhuma sociedade psiquiátrica. Só pode ser descrito como uma reação psicossomática à arte, podemos falar assim. E o Argento acabou achando isso fascinante. E a arte, né, como sendo algo perigoso, é um tema comum na obra dele. No Pássaro das Plumas de Cristal, era um quadro que desencadeava a loucura da assassina. No Tenebre, que é um filme maravilhoso que ele fez em 82, um livro é o catalisador de tudo. Então aqui era algo que falava muito bem, muito para ele, né?
Aqui a gente ouviu mais um pouquinho da abertura que o Ennio Morricone fez. Então, ele criou um tema de 8 notas, que é essa sequência que é repetida no filme obsessivamente. Lembra muito algo que o Bernard Herrmann fez para Um Corpo que Cai. Então é um estilo mais obsessivo mesmo, que está mais para Hitchcock do que para giallo. E é muito boa essa cena de abertura em que a gente vê essa música sendo repetida sem parar. Porque nós temos a filha do Argento, que é a Asia Argento, que herdou o papel da Bridget Fonda, né? Ela com 19 anos fazendo esse papel de uma policial, que está nessa galeria de Uffizi, em Florença. O Argento tem tanta moral na Itália que até hoje é o único diretor que teve permissão para filmar nesse lendário museu. E nós vemos ela sem diálogo, sem nada, né? Ela tá lá, a gente ainda não sabe porquê, mas ela tá procurando um estuprador, depois a gente vai ver, e ela acaba sendo muito, muito influenciada pelas obras de arte, começa realmente a ter queda de pressão, a passar mal, até que a gente tem um corte muito bom quando a gente tem uma obra que é A Cabeça da Medusa, que é algo que pro Argento interessa. Ele falou que na psicanálise a Medusa tem uma representação, então a música do Morricone corta bastante, né? Muda nesse momento. Desmaia, né? E acaba disparando a trama, né? De cara a gente já vê quem é o assassino, que é vivido pelo ator europeu Thomas Kretschmann, que depois trabalharia com Argento em Drácula. Então o filme já não tem essa regra de giallo, né? Ele subverte tudo. A gente já sabe de cara quem é o assassino, né? A protagonista no caso, é uma policial, e geralmente nos giallos a polícia é vista como algo extremamente incompetente. Geralmente é um detetive amador que acaba solucionando as coisas. Aqui não, a polícia a polícia é a parte central, e eles não são incompetentes, eles fazem o trabalho deles. E nós vemos as repercussões das vítimas de estupro. É um filme forte e não dialoga tanto com o giallo, né? É muito interessante isso. A gente percebe através de flashbacks que a personagem tinha essa síndrome de Stendhal, né? Essa doença entre muitas aspas desde criança, né? De ser muito sensível à arte, de ter queda de pressão quando vê quadros muito icônicos. E nós ouvimos o tema único do filme de 8 notas com Celestes. Essa melodia do Morricone, ela pode ser descrita como hipnótica, onírica e às vezes como um pesadelo mesmo. E o Morricone, ele usa de todas as formas essa melodia. Ele usa de maneira mais ameaçadora, de maneira mais onírica, como eu falei, de maneira como faixa de ação. É impressionante o trabalho dele aqui.
impressionante a gente pesquisar e descobrir que a música funciona como um palíndromo, né? Palíndromo é uma palavra que escrita de trás para frente é igual, né? Então aqui essa música também, se ela for tocada ao contrário, ela vai ser igual, que é algo que fala a favor de obras muito perfeitas do Renascimento, né? do renascentistas, que são as principais obras do Museu da Galeria de Uffizi que desencadeia a trama. Então tem tudo a ver, né? A gente vê que o Morricone, 25 anos depois da parceria inicial deles, ele segue inquieto e disposto a improvisar mesmo. Então, para simbolizar a opressão das obras de arte, das esculturas, como se elas falassem para a personagem, ele usa vozes e confusão também na música. É muito boa essa trilha. Eu insisto, é muito corajoso ele usar um tema só, esse tema de 8 notas, em praticamente todas as faixas. Mas ele é diferente da, por exemplo, a trilha do Era Nada de Novo no Front, por exemplo, que ganhou o Oscar esse ano, que tem um sinal sonoro que a gente ouve a trilha inteira. Aqui é um sinal mesmo, né? Uma melodia curta, mas que ela tem variação, tem progressão, tem função na trama, né? É um tema forte para uma protagonista que é das mais inesperadas e mais insanas da filmografia do Argento. Acho que tem que ver para crer mesmo o que acontece nesse filme. Eu gosto muito, né, do filme, eu falei, ele tem lógico, o filme do Argento, né, ele é um cara que ele não tem muito limite, né, o Argento, quando ele se liga no modo maluco, né, no modo crazy, ele tem que ver pra crer mesmo. Então ele tem alguns efeitos em CGI, foi o primeiro filme da Itália a usar CGI, totalmente gratuitos. Por exemplo, ele mostra cenas dentro do esôfago da Asia Argento engolindo um comprimido, totalmente do nada, assim, mostra isso. E alguns momentos que faz mais sentido, como ele tentar mostrar os quadros se movendo um pouco, ela entrando dentro de quadros, tal. Então, assim, é um filme louco do Dario Argento. E foi um sucesso de público na Itália, foi um sucesso de crítica também na época. O filme não foi no resto do mundo muito bem recebido, mas ele fez dinheiro na Itália. Ele se pagou muito bem. E o Argento, então, estava de volta, né? Depois de alguns filmes que não foram bem no final dos anos 80, começo dos anos 80. E daí a gente tem um caso de fanservice que deu chabu, um caso inicial. A distribuidora do Argento, que é a Medusa Filmes, ela teve a ideia
de fazer uma pesquisa indicando que filmes o público gostaria de ver o Argento fazendo, e o campeão foi O Fantasma da Ópera. E era uma época que tinha Drácula de Bram Stoker, o Coppola fazendo o Drácula, depois teve o Frankenstein do Kenneth Branagh. Então, essa pesquisa feita aí no meio dos anos 90 estava muito em cima disso. Daí, poxa, na teoria é maravilhoso, né? O Dario Argento fazendo o Fantasma da Ópera. Tipo, coisas que na teoria são maravilhosas e na prática não dão certo. Tipo, o Tim Burton fazendo Alice, né? Já falei várias vezes isso. Na teoria é maravilhoso, na prática não ficou legal. E aqui, olha, dizer que não ficou legal é pouco, viu? O Fantasma da Ópera, ele foi o filme mais caro da carreira do Argento até então. Foi o maior orçamento. Ele trabalhou com o roteirista Gerard Bras, dos filmes do Polanski, e adorou a ideia de querer fazer a sua própria versão do Fantasma da Ópera. Ele era um imenso fã do material, ele tinha feito até uma versão disfarçada já, o Terror na Ópera, em 87, mas ele fez aqui, e com esse orçamento gigante ele chamou, né, o maior compositor da Itália, o Ennio Morricone, para fazer a trilha. E o Morricone, a gente sabe que ele faz as trilhas muitas vezes só pelo roteiro, com conversas com o diretor, sem ver o filme. E o tema principal que ele fez, a gente está ouvindo agora, que é Suspiros e Suspiros. Nós estamos ouvindo aqui é um tema que mais parece para um filme do Giuseppe Tornatore, aquele Morricone romântico e bem comportado dos filmes do Tornatore. Não lembra em nada o Morricone inquieto dos filmes anteriores do Argento. E é muito louco, porque o filme é um dos filmes mais loucos do Dario Argento. Ele é um filme completamente sem limites, sem medo do bizarro e sem medo de ser simplesmente ridículo. Realmente é um filme que ele beira o inacreditável. O Argento, ele mudou muito o material original. Então o fantasma, que é essa pessoa que vive nos subterrâneos da Ópera de Paris, ele é vivido pelo Julian Sands, o ator que faleceu recentemente, que tem cara mesmo de vilão, foi bem escolhido aí na minha opinião, mas já usa sem máscara, né? Ele não tem máscara nenhuma, e ele começa o filme sendo largado bebê pelos pais e sendo criado por ratos nos porões da Ópera de Paris. Mais ou menos assim, mais ou menos não, igual ao começo do Batman O Retorno, quando tem o Danny DeVito sendo largado bebê lá e sendo criado por pinguins. Então já começa aí, né?
A gente continua ouvindo essa música romântica do Morricone porque esse cara, que ele se considera um rato, assim, mais do que um ser humano, ele vive nesses porões e sempre que ele é confrontado, sempre que alguém invade os subterrâneos, essa pessoa é morta, mas assim, morta da maneira bem mais gore possível, como a gente espera do Argento. Então é um filme que ele tem essa dualidade de ter essa fotografia refinada, né? Eu nem falei, a fotografia do Síndrome de Stendhal, que é o filme anterior, foi de ninguém menos do que Giuseppe Rotunno, que era o fotógrafo dos filmes do Fellini, do All That Jazz, do Bob Fosse, né? E foi o último trabalho dele, né? Aqui é o Ronnie Taylor, que fez a fotografia do Terror na Ópera e do Gandhi, por exemplo, ganhou o Oscar por Gandhi. Então é um diretor de fotografia, né? O filme tem um visual muito trabalhado, mas com essas mortes assim absurdas e engraçadas também. E o personagem do Julian Sands, o fantasma, ele tendo alucinações completamente despirocadas. A mais peculiar é ele vendo pessoas, seres humanos deformados, presos numa ratoeira gigante, feita de CGI, pelo pelo técnico de efeitos do Argento, que é o Sergio Stivaletti, que é um efeito que, assim, é algo tão inusitado, você vê, que não tem como não admirar o Argento, ter coragem de por isso. E eu acho que assim, é um filme que não vou defender, é um filme muito ruim, o Fantasma da Ópera, mas não tem como não admirar a coragem dele de ter essas visões e colocar no filme e deixar no filme. É uma suspensão da descrença, uma falta do medo de inventar, uma falta de medo mesmo de passar qualquer limite, que eu acho que é admirável. Mais um trechinho da música do Morricone. Ele faz algumas faixas mais burlescas mesmo, que o filme tem essas tentativas de humor, então tem personagens que se aventuram a matar os ratos e o fantasma daí se vinga deles de maneiras horríveis e que acabam tendo essas faixas cômicas, mas a história, né, tem ainda a Asia Argento como a Christine, que é a cantora por quem o fantasma se apaixona, e ele quer que ela seja a cantora principal da ópera. E tem aquilo tudo, o candelabro caindo, só que o candelabro cai extremamente mal feito, ele cai matando as pessoas, detonando cabeças. E o Argento quer mostrar isso e não ficou bom o efeito. Então é um filme extremamente problemático que tem essa trilha do Ennio Morricone, em que ele foi completamente comportado. Não tem nenhum momento, nada despirocado, que eu acho que o filme talvez se beneficiasse, talvez de uma trilha meio rock and roll, uma coisa muito diferente. Mas aqui foi o que teve. Não acho que o Morricone acertou o tom para esse filme. Acho que ele também deve ter visto o filme e pensado o que eu faço com isso. Ele acabou indo para o mais seguro, talvez. Acho que ele tentou passar batido, né? E passou. Ninguém fala da trilha do Morricone como algo que é bizarro. É uma trilha segura dele, que ele não correu os riscos que o Argento correu, na minha opinião, né?
O filme foi um imenso fracasso e acabou comprometendo bastante a viabilidade do Argento, né? Ele acabou depois voltando para Território Seguro, com mais um diálogo, inclusive um diálogo ótimo, que é o Sleepless. Mas eu acho que isso é tema para um próximo episódio, a colaboração dele com o Goblin, né? Esse filme dos anos 90, de 2000, Sleepless, teve trilha do Goblin de novo. E espero que o ouvinte tenha curtido essa retrospectiva da carreira do Argento e do Morricone. Eu quero fazer outros episódios do Dario Argento, acho que tem muito material, quero fazer um Bons Companheiros dele com o Goblin, que tem, né, mesmo que seja só na figura do Claudio Simonetti, que é o tecladista do Goblin, que fez muitas trilhas só ele com o Argento, né, é um grande colaborador musical também do Argento. Mas o começo, né, as raízes da história musical do diretor estão aí, com o Ennio Morricone. E eu deixo para o ouvinte a pergunta: qual a sua trilha preferida para um filme do Dario Argento, que teve trilha do Morricone? Eu tenho um carinho especial pelo Pássaro das Plumas de Cristal, mas gosto muito do trabalho surpreendente que ele fez pela Síndrome de Stendhal. Eu acho que é o mais fraco mesmo, é o Fantasma da Ópera, em que o Morricone, novamente, né, insistindo, não foi até onde o filme pedia, que é um filme, como a minha amiga Cris Lume fala, sem limites para sonhar, no sentido que o ouvinte quiser. E é isso, a gente vai ficando por aqui e teremos mais Halloween em 2 semanas. Eu sou Gustavo Camargo, muito obrigado pela audiência, por ter ficado até aqui. Um grande abraço, tchau!